Olá, adoradores do povo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Caneta Tinteiro. Meu nome é Camille Pezzino e hoje a gente vai falar de duas obras que foram cedidas pela Editora Globo. E eu estou falando, primeiro, de uma fantasia, de uma ficção científica que tem pitadas de romance, que é As Cortes do Infinito, da Akemi Dawn Bowman, e um romance com pitadas de fantasia, que é esse aqui, A Maldição do Reis, da Rachel Hawkins. Então, vamos fazer um breve resumo de cada uma dessas obras, fazer uma breve análise de cada uma delas e falar um pouquinho dessas duas edições. Então, vem conferir! Fazendo o resumo de As Cortes do Infinito. Aqui a gente tem como protagonista a Nami Miyamoto. Ela é uma menina de 17 anos que está prestes a se formar no colégio. Inclusive, ela está indo para a festa de formatura dela, dos amigos que todos eles prepararam, quando uma das amigas liga e pede que ela vá a uma loja de conveniência para comprar bebidas alcoólicas. A Nami ela não se sente confortável porque ela é uma menina muito certinha, mas ela resolve ir para cumprir esse desejo da amiga. Chegando lá, nessa indecisão se ela vai comprar bebidas alcoólicas ou não, um cara entra e começa a assaltar. Nisso tem uma menininha por perto e ele está apontando uma arma para essa menininha. A Nami entra na frente e nos primeiros capítulos a gente tem a nossa protagonista morta. Então, quando a Nami desperta, ela está na dúvida se ela está viva, se ela está morta, onde ela está. Mas o que ela vai descobrir nesse meio do caminho é que a Ofélia, a inteligência artificial que ela sempre conversou e via como uma grande amiga, se não a melhor amiga dela, domina esse mundo. Então, junto com alguns rebeldes, ela vai ter que enfrentar a sua melhor amiga. E esse aqui é o breve resumo que vocês vão encontrar em As Cortes do Infinito. Fazendo a análise de As Cortes do Infinito. Antes de começar a fazer a análise de fato desse título, eu quero comentar com vocês uma coisa que eu acho importante. Durante 2022 inteiro, vocês me viram falando de diferentes obras e algumas delas foram do gênero jovem adulto. E durante esse ano eu fiquei empolgada, muito empolgada pela continuação de Era Uma Vez um Coração Partido, que vai trazer um contexto ali de conto de fadas, que é uma coisa que vocês que me acompanham com frequência já sabem que eu amo. E o segundo é essa ficção científica aqui, que eu realmente quero muito a continuação. E As Cortes do Infinito é uma obra tão legal por causa que o cerne dela é o que é ser humano. A gente encontra esse cerne crítico em obras de clássicos da ficção científica, como, por exemplo, nos títulos do Isaac Asimov. Então, quando a gente vê aqui num jovem adulto que está tentando trazer de uma maneira muito mais leve, é claro, aquilo que a gente encontra nos grandes clássicos, é de tirar o chapéu. E é de tirar o chapéu não só por isso, mas também pelo plot twist que vai vir depois. Mas então vamos começar a fazer a análise desse título. E eu vou começar a fazer uma análise através da protagonista e do universo. Aqui a gente tem uma protagonista que se assimila muito aos personagens protagonistas de animes. Inclusive o universo também vai fazer isso. Para quem não sabe, as animações japonesas, elas geralmente trazem um teor budista. Ou seja, aquele teor de sempre pensar no próximo e tudo mais. E a Bowman vai trazer isso através da Nami. A Nami ela é uma personagem muito altruísta, ela sempre está se preocupando com o próximo e isso é um questionamento levantado na narrativa durante todo o título. Então, talvez para um leitor não muito acostumado com essas críticas filosóficas, o livro pode trazer uns momentos de cansaço, porque realmente você vai ter muitas lições aqui dentro da história, muitas questões filosóficas acerca do comportamento humano. Até porque isso aqui é o acerto que o título vai trazer com os grandes clássicos. Nesses momentos de reflexão, a gente vai rememorar esses clássicos que vão ser trazidos aqui de uma forma muito mais palatável. Então, se você não está acostumado com ficção científica, não está acostumado com obras clássicas e canônicas, esse aqui é um livro que é uma espécie de meio do caminho que pode te ajudar muito a entrar nesse universo. Então, de novo, é um baita elogio que eu tô fazendo a essa obra. O meio do caminho é uma ajuda que você tem como leitor para chegar num clássico e conseguir absorver muito mais do que absorveria se simplesmente pegasse de uma vez só. Então essa obra aqui, ela é muito legal por conta disso. Então a gente vai ter a Nami, que é essa protagonista que se assimila muito ao Naruto, por exemplo, se assimila muito ao Luffy. Tá sempre pensando em ajudar seus amigos e o próximo, então é por isso que eu tô falando do viés budista, que é uma coisa das animações japonesas mesmo. Claro que a gente tem outros protagonistas que vão trazer essa fórmula no ocidente, mas é bem próprio de lá. Então a gente tem essa personagem aqui que ela vai ser o cerne da crítica no meio do caminho também.
porque a gente tem a humanidade e a gente sabe como a humanidade funciona no geral, e o que é humanidade, o que é ser humano, e ao mesmo tempo a gente tem aqui as inteligências artificiais, ou seja, a IA, que é a Ofélia. Hoje, a gente está falando de um momento histórico em que a gente tem a Alexa. Inclusive, o nome dela é baseado na Biblioteca de Alexandria, por isso que o nome da Alexa é Alexa, para quem não sabe. Então, hoje a gente pergunta, a gente tira as nossas dúvidas com uma inteligência artificial, seja do clima ou das coisas cotidianas. E aqui a gente vai ter a Alexa representada pela Ofélia. Como as pessoas tratavam Ofélia? O que as pessoas sentem em relação a Ofélia? Tudo isso vai ser questionado aqui na narrativa e é muito legal, porque, de novo, a gente vai ter um contrabalanço entre aquilo que é humano e aquilo que é uma inteligência artificial e o que é o meio do caminho. E o que significa ser humano? E dentro dessa humanidade, o que existe que não existe para a inteligência artificial? Ou será que existe? E esses questionamentos são muito bons. E ao trazer esses dois lados dessa sociedade, humanos versus inteligência artificial, a escritora ela vai brincar muito bem com diversos aspectos que são sensacionais. Primeiro que a gente tem uma protagonista que está morta, então a gente tem uma ideia de pós-mortem aqui, que é muito interessante. Então a gente vai ver todos esses valores da Nami de uma adolescente. E a gente tem que lembrar que durante a nossa vida a gente tem diferentes etapas. E é muito interessante que quando a gente é mais jovem, a gente tem crença de que podemos mudar o mundo, que o mundo tem que ser diferente, porque a gente está sempre em confronto com aquilo que nos ensinaram e aquilo que a gente vai aprendendo e confrontando da realidade. Até chegar um ponto que essas duas realidades vão se chocar e o adolescente vai ficar cada vez mais bitolada. Por isso que você tem um adolescente chato em casa, se você tiver. Então, a cabeça do adolescente é uma cabeça para a revolução. Então, a gente tem a Nami aqui num período revolucionário bem marcado, e é por isso que histórias como The Hunger Games, entre outros títulos, acabam se passando nessa idade. Então a gente vai ter aqui um movimento revolucionário, ao mesmo tempo um movimento de morte da Nami. E que ela vai percebendo tudo aquilo que ela perdeu, todas as oportunidades de vida que ela perdeu por causa da morte. Então a gente vai ter esse confronto entre essa vida que ela poderia ter vivido e não viveu, e esse lugar pós-mortem. E a gente vai ter diferentes personagens revolucionários que vão trazer uma camada crítica aqui e acolá. Então é muito interessante como esse lado da rebelião ele vai sendo desenvolvido. E não é menos interessante como as cortes são desenvolvidas, porque aqui a gente tem referências literárias muito marcadas, como na Bíblia, os Cavaleiros do Apocalipse, porque a ideia é essa assimilação dos mitos para dentro dessa realidade ali construída da morte. Então é muito legal como ela vai desenvolvendo o universo. É claro que eu quero muito a continuação justamente porque eu acho que ela tem que crescer mais com esse universo, mas o que ela já mostrou aqui tem um potencial enorme e muito bem desenvolvido na hora de marcar os seus pontos. Então a gente vai ter críticas muito interessantes sobre o que é ser humano, mas para além disso, o que é a humanidade, o que é se preocupar com o próximo. Humanidade é um substantivo bom ou é um substantivo ruim? E dentro dessas rebeliões, a gente vai ter críticas quanto ao direcionamento dessas rebeliões, ao direcionamento que esses personagens ali, que são os príncipes das cortes, vão dar ao seu próprio povo, como essas pessoas elas vão se desenvolvendo, que drogas elas são utilizadas e por que elas são utilizadas. Não menos importante, a gente vai ter aqui uma conexão de ideias a respeito não só de revolução, mas de política também, que são bem interessantes de serem vistas. Então, a gente tem críticas não só da personalidade da persona que é a Nami, mas a gente tem críticas que são muito interessantes em relação à própria ideia de desenvolvimento desse cenário. E essas duas coisas se conectam. Muito interessante que o plot twist aqui, que inclusive é sensacional, e eu adivinhei porque eu já tinha lido um livro da editora seguinte que tem um plot muito similar, eu achei incrível, porque ali vai mostrar como essa dicotomia ela é muito frágil e quebrada, e eu achei sensacional. Então eu acho que o desenvolvimento que ela dá aqui ao título, essas críticas filosóficas que ela vai botando pouco a pouco, que podem acabar incomodando um leitor ou outro, mas elas fazem parte aqui que a obra está tentando trazer. Então eu acho que a Bowman, ela desenvolveu o título muito bem. Eu acho que ela tem muito a explorar nessa obra numa continuação. Eu adorei o plot, eu acho que o plot ele traz críticas sensacionais, dignas de autores clássicos e canônicos, porque são questionamentos que a gente vai abordar com todo o decorrer da nossa realidade e dos nossos tempos, e não só hoje, mas amanhã. O que é ser humano é uma pergunta cerne. E eu acho que com o tempo cada vez mais tecnológico que a gente vai enfrentando e a gente vai agregando a nossa realidade, essa pergunta faz mais sentido ainda. Então a gente tem a Alexa, que é a nossa
Biblioteca de Alexandria pra gente perguntar. E a gente tem que saber como tratar a Alexa. E será que a Alexa é uma inteligência artificial que entende quando a gente briga com ela? Que entende quando a gente tá frustrado ou não? E até que ponto essa inteligência artificial ela vai dominando a nossa realidade? E até que ponto a gente se deixa dominar por essa inteligência artificial? O quanto você consegue sair sem ter um GPS? Então é muito legal como a gente é dependente da inteligência artificial, mas a gente não respeita a inteligência artificial. E isso todos os autores de ficção científica falam bastante. Fazendo o resumo de A Maldição do Ex. Aqui a gente tem dois protagonistas. A Viviane Jones, que é uma bruxa que descobriu há pouco tempo que era bruxa, e o Rhys Finello, que é esse personagem que descende de uma família muito poderosa nesse meio de bruxos. Então, esses dois personagens, num verão em Graves Glen, quando eles têm 19 anos, acabam se apaixonando e ficando juntos. No entanto, justamente por ele fazer parte dessa nobreza da bruxa, ela acaba descobrindo que ele tem um compromisso. E, sem pedir explicações e sem deixar ele dar explicações, ela simplesmente termina com ele. Só que Vivi está completamente arrasada com esse término, então Gwen, que é a sua prima, resolve dizer para ela amaldiçoar o seu ex-namorado. Levando tudo isso na brincadeira, ela e a prima acendem velas e o amaldiçoam. Só que aquilo que era brincadeira acaba se tornando verdade. Então, anos mais tarde, quando Rhys tem que voltar para a cidade para recarregar as linhas Ley, que são essa fonte de magia da cidade, as duas percebem que, na verdade, aquela brincadeira tem um fundo de verdade. Então, o Rhys, ele começa a passar por diferentes situações muito grotescas e que parecem coincidências de um azar ínfimo, até o ponto que esse azar vai se tornando cada vez mais perigoso, ao ponto de uma estátua, ou melhor, a cabeça de uma estátua, quase cair em cima dele. Então, durante o decorrer dessas páginas, a gente vai acompanhar, junto da Vivi e do Rhys, se eles vão conseguir quebrar essa maldição e como essa maldição vai afetar a cidade inteira. Fazendo a análise de A Maldição do Ex. Aqui a gente tem alguns pontos muito interessantes, mas essa é uma história com escrita leve e divertida. E não espere muito da fantasia e da construção desse universo mágico, porque o ponto-chave e focal dessa história é o romance. Diferente de As Cortes do Infinito, que a gente tem ficção científica, fantasia com pitadas de romance, aqui é romance com pitadas de fantasia. Então, esse lado bruxo, que pra mim poderia ser 1000 vezes mais bem desenvolvido, acaba ficando muito no background, diferente do romance dos personagens. Mas isso é uma característica da história. Eu, inclusive, devo destacar que eu peguei esse título em parceria com a editora Globo, porque eu vi que tinham bonecos assassinos. Eu fiquei muito empolgada com isso, mas basicamente dura 2 páginas. Eu acho que nem isso, acho que é 1 página só. Então, a minha expectativa foi errada para a obra em si, mas se você gosta muito de romance e essas pegadas de fantasia, esse livro aqui é bem divertido. E ele é um livro leve, divertido, com uma escrita super tranquila, exatamente como o do livro Das Cortes do Infinito. Claro que lá você tem algumas pegadas metafóricas, aqui você não tem. Então, essa história, ela é para você ler no momento de ressaca literária, ou essa história é para você ler no momento em que você quer ler para abstrair. E ela vai funcionar muito bem, muito provavelmente. Aqui a gente tem 2 personagens que são opostos. A gente tem a Vivi, que é uma personagem muito metódica, e ao mesmo tempo a gente tem o Rhys, que é esse personagem muito... eu não levo a sério nada da minha vida. Eles acabam sendo opostos e ao mesmo tempo eles acabam sempre acreditando que aquele relacionamento não vai dar certo, principalmente pela parte da Vivi. Aqui a gente tem uma narrativa intercalada entre os dois, então a gente consegue acompanhar tanto a perspectiva dele quanto a perspectiva dela. E ela é sempre mais pessimista e ele é sempre mais otimista. Então a gente vai ver pequenos detalhes dessas personalidades que vão mostrar por que os dois acabam sendo tão opostos um ao outro. E isso não é um problema no texto, pelo contrário. Inclusive as falas mais divertidas acabam sendo do Rhys, porque ele sempre vai fazer um pouco de troço e deboche desse pessimismo da Viviane. E, inclusive, esse pessimismo às vezes é exagerado. E, aliás, eu também quero destacar que, na minha concepção, por uma personagem tão metódica, o que acontece há 19 anos só é justificado realmente com a fúria de uma adolescente com os nervos à flor da pele. Mas eu não sei se é tão justificável assim, tá? Então, a motivação do plot em si acaba não me convencendo muito por causa da personalidade da Viviane, mas eu também não acho que é uma grande coisa, nem um grande problema, porque essa é uma história realmente para você sentar e se divertir. E aqui a gente tem alguns pontos críticos bem legais, que temos primeiro família disfuncional e sociedade disfuncional.
Ou seja, a gente tem uma estrutura de patriarcado na família do Reese, que é diferente da Viviane, que ela não segue uma estrutura social linear como pai, mãe e filhos, pelo contrário, é a tia com a filha e a Vivi, então você não tem uma família com essa estrutura social marcada, e a família do Reese, que você já tem essa estrutura social marcada. E a gente vê que a família do Reese é muito mais disfuncional do que a família da Viviane, então é muito interessante como a autora vai colocar aqui, que não é porque sua família segue aquela estrutura padrão da sociedade que nossa, vai ser as mil maravilhas. Pelo contrário, então a gente tem aqui uma força do pai do Reese em cima do Reese que vai mostrando como isso foi muito nocivo para ele e ao mesmo tempo essa forma dele de fugir da realidade através dessas piadas e de nunca levar nada a sério. E a gente tem esses escapes do Reese muito contínuos, inclusive pela profissão que ele segue. Então é bem legal como a autora vai elaborar essa personalidade do Reese e como ela vai também elaborar essa personalidade da Viviane. E como a Viviane ela acaba sempre sendo excluída nesse meio de bruxos, diferente do Reese. Enquanto o Reese ele é muito bem aceito, a Viviane pelo contrário. E é uma brincadeira que ela vai fazer, inclusive com o plot do final. Então é bem interessante como isso vai sendo modelado. Não menos importante, a gente tem referências literárias fortíssimas a Harry Potter, entre outros títulos, mas principalmente a Harry Potter, justamente porque é a obra que acaba canonizando esse universo bruxo. Então, tanto nos cenários quanto até nas falas dos personagens, a gente vai ter referências a esse mundo de Potterhead. E aí a gente tem, o que é muito interessante entre essas duas personalidades, é essa estrutura dos bruxos em si. A Vivi, ela é uma bruxa de uma casta inferior, enquanto o Reese é de uma casta superior. Essa diferença de classes sociais entre os dois dificulta esse relacionamento. E a autora ela vai destacar aqui que o amor deles vai tentar prevalecer, mas isso não significa que vai prevalecer. Então você fica ali na expectativa se de fato vai ou se de fato não vão ficar juntos. E o que é importante para os dois, se é a sua própria realidade, se é seguir a sua vida ou ficarem juntos romanticamente. Então é bem legal como a história aqui vai trazer isso. E isso é muito importante porque eles vivem em lugares diferentes, em continentes diferentes, e o relacionamento deles é muito carnal. Então, quando eu ressalto esse ponto do que o relacionamento é muito carnal, eu entendo porque um gosta do outro. Eu acho muito interessante porque um gosta do outro, mas o título destaca muito mais esse desejo que um tem pelo outro do que, de fato, esses sentimentos de completude emocional que um e o outro têm. Mas é bem interessante como a narrativa vai trazer essa abordagem muito mais sexualizada por causa do relacionamento da adolescência e depois eles vão maturando essa relação. E é bem interessante como ela vai construindo isso. Claro que faltou bastante pra mim, pra eu acreditar nessa maturação do relacionamento por parte emocional, mas eu entendi que ela soltou as pitadas ali pra gente pegar no ar e fazer esse subtexto. Então, no geral, esse aqui é um livro pra você se divertir e ler quando você tá naquela ressaca ou qualquer coisa do gênero. Ele é um livro super leve que dá pra ler super rápido e é muito divertido. Confesso que eu gosto muito mesmo das falas do Reese e eu gosto muito das alfinetadas que ele dá, porque essas alfinetadas elas não servem só pra esse romance e pras coisas às vezes idiotas que a Vivi faz, mas para outros romances também. Então eu gostei das alfinetadas que ela deu aqui, porque me lembrou outros romances que mereciam essas alfinetadas também. Agora eu quero falar dessas duas edições aqui. Como vocês podem ver, a edição de Maldição do Ex é um pouquinho menor do que da fantasia da Kemi. Mas eu gosto muito mais dessa capa, eu acho essa capa de Maldição do Ex muito mais bonita. Inclusive, os detalhes da capa e a coloração também são sensacionais, eu acho que super combina. E vai deixando bem destacado o título e também essa coisa da poção em si, que é bem interessante, embora não tenha uma poção como principal. E aqui a gente tem a capa de As Cores do Infinito, que eu sei que muita gente gosta, mas eu confesso que eu não gosto tanto dessa arte, embora ela me lembre bastante a arte de jogos. E aí eu acho que combina bastante, por mais que eu não seja tão chegada. Aqui a gente vai ter a tradução da Ana Beatriz Omuro. Eu confesso pra vocês que eu não lembro muito bem sobre como é que foi essa tradução, porque já faz muito tempo que eu li. Mas eu lembro que eu não me incomodei, eu fiquei cada vez mais empolgada com o título, então eu não tenho como falar muito a respeito disso. Mas eu gostei bastante. A diagramação ela é muito confortável, ela segue o padrão dos livros da Alt, inclusive. E aqui, como vocês podem ver, a gente tem a tradução da Isabela Sampaio. É uma tradução que eu também não lembro, porque eu li esses dois títulos já tem mais de um mês. Então eu prefiro me abster quanto a comentar a respeito da tradução e de qualquer erro.
mas aqui vocês têm a diagramação confortável da Globo Out também. Então, ó, esses dois títulos aqui valem super a pena. Esse aqui pra você tirar um tempo pra ler, porque você tá com uma ressaca. E esse aqui, se você quiser uma fantasia / ficção científica que vai te levar pra outros horizontes e vai trazer críticas super interessantes. Enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir esse vídeo. Se você quiser comprar este livro ou este livro na Amazon, eu vou deixar aqui embaixo o link na descrição, porque você vai ajudar o Caneta sem pagar mais nada por isso. Você pode seguir a gente em outras redes sociais, como o nosso podcast, o QGCT, e você tem informações sobre clássicos, inclusive clássicos da ficção científica, ou gctinteiro.com.br para ver as nossas resenhas no site. Inclusive, algumas ficam aqui embaixo. Você também pode seguir a gente no Instagram, @Grupo Caneta Tinteiro, ou na Twitch, quando a gente estiver fazendo lives por lá, e provavelmente eu vou voltar com mais força no ano que vem, @Grupo Caneta Tinteiro também. E se você quiser apoiar ainda mais o Caneta, além de curtir, comentar, compartilhar os vídeos e até comprar no link da Amazon, você também pode apoiar a gente no Catarse, que eu vou deixar aqui na descrição o link do nosso Catarse, e lá você tem diferentes possibilidades de apoio, inclusive diferentes recompensas. Então, eu te espero no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau!